Há uma ideia comum de que, se você foi injustiçado, precisa perdoar. No entanto, na realidade, as pessoas que perdoaram geralmente sofrem deterioração psicológica e física em vez de alívio. Neste artigo, explicarei por que isso acontece. Direi a você que existe o perdão real e sincero e o perdão imaginário. Como distinguir entre eles para não se enganar. E o que fazer para tornar o perdão real e trazer alívio real. Como distinguir entre o perdão real e o imaginário. O fato é que, na vida e na recepção, encontro muitos exemplos de perdão imaginário. Aqui estão 2 casos de minha própria prática. Os nomes foram alterados. Uma mulher de 32 anos, 3 meses após um derrame. Ela veio-se queixando de depressão, ansiedade, apatia e irritabilidade. Perguntei o que ela tinha antes do derrame. Ela disse que seu marido a traía. Depois do caso, eles se separaram e não moraram juntos por 6 meses. Depois, ela o perdoou e eles decidiram voltar a morar juntos. Uma semana depois disso, ela teve um derrame. Uma mãe entrou em contato conosco por causa de seu filho de 3,5 anos. Dima se recusou terminantemente a ir para o jardim de infância por 2 semanas. Quando se fala em jardim de infância, ele faz birra. Perguntei novamente o que havia acontecido há 2 semanas. A situação era simples. Uma das crianças bateu em Dima. Os professores resolveram a situação pedindo a Dima que perdoasse o agressor. Dima disse que perdoava. Depois do almoço, a mesma criança bateu em Dima novamente. Os cuidadores pediram novamente que Dima perdoasse o agressor. Dima se recusou até o fim, mas o que um garotinho pode fazer contra um professor persistente? Ele teve que perdoar novamente. Como você já deve ter adivinhado, Dima foi espancado mais algumas vezes naquele dia, e todas as vezes ele exigia perdão. Pelos exemplos, podemos ver que, de fato, não houve perdão. Havia apenas palavras. Em seu interior, permaneceu a dor, a sensação de injustiça, o medo de que a situação se repetisse e a humilhação. Em outras palavras, a ofensa permaneceu. Essa é a essência de todo o artigo. Enquanto a ofensa permanecer, não haverá perdão real. Enquanto formos ofendidos e não tivermos recebido uma compensação, o perdão será imaginário, não real. Isso significa que ele não ajudará, mas apenas piorará as coisas. O que acontece quando não há perdão real? Após um perdão falso, há várias maneiras de a situação se desenrolar, e todas elas são ruins. 1. Vingança inconsciente e, às vezes, consciente. Por exemplo, ficarei com o cônjuge que me traiu, mas não confiarei nele. Eu lembrarei todos os dias e o farei se sentir culpado. Terei medo da intimidade emocional. Recusarei relacionamentos íntimos. 2. Explosões de raiva, irritabilidade. A irritação não foi a lugar algum. Ela está borbulhando por dentro e explode periodicamente. 3. Medos, fobias, ataques de pânico. Medo de que a situação não tenha acabado, de que possa se repetir e eu não consiga me proteger novamente. 4. Psicossomática, exacerbação de doenças crônicas ou o surgimento de novas feridas. O perdão imaginário leva as emoções para o fundo do poço. Elas não encontram uma saída, permanecem dentro de si e se tornam destrutivas. O que fazer? A melhor opção é exigir uma compensação. Isso não significa necessariamente dinheiro ou algo material, embora isso aconteça. Mas pode ser uma admissão de culpa e atenção ao cuidado especial. O objetivo da indenização é fazer as pazes. Se o dano for material, o ideal é compensar com meios materiais. Se uma galinha foi roubada de você, deixe que eles o compensem com uma galinha, ou que devolvam seu valor. Se o dano for moral, a indenização pode ser tanto moral quanto material. Aqui você precisa pensar sobre o que é o dano, o que exatamente você perdeu e como pode restaurá-lo. Qual é a sua necessidade que foi violada e como satisfazê-la. No exemplo número 1, a esposa precisa pensar nas coisas boas que o marido pode fazer por ela para que ela possa confiar nele novamente. Talvez você possa discutir isso com um conselheiro. Se não houver essa compensação, o relacionamento está condenado. O perdão verdadeiro só será possível quando o dano for compensado. A essência da compensação é o oposto da vingança. Vingança. Você me fez sentir mal. Agora eu quero que você se sinta mal também. Compensação. Você me fez sentir mal. Agora quero que você me ajude a me sentir bem. E o mais importante, a compensação deve ser tal que você possa encerrar a situação por si mesmo e nunca mais tocar no assunto. Isso não significa esquecer. Significa não voltar a pensar nisso todos os dias. Significa não culpar. Não tornar a pessoa culpada. Lembre-se do provérbio russo: aquele que se lembra do velho, para ele o olho se foi. E sua continuação é muito importante. E quem se esquece,
para ele e ambos se foram. É disso que estamos falando. Se a compensação for impossível, às vezes acontece de não haver possibilidade de obter indenização. O ofensor pode não estar disponível, ou não cooperar. Nesses casos também, não há pressa em perdoar. Primeiro, você precisa cuidar de si mesmo, ou seja, por conta própria ou com a ajuda de outras pessoas. Você precisa compensar os danos causados a si mesmo, recuperar-se. Se os cônjuges do exemplo número 1 não concordaram com a compensação e ainda assim se divorciaram, o ressentimento e a raiva da esposa permanecerão até que ela encontre outro parceiro, com quem ela possa ter um relacionamento de confiança novamente. Somente depois disso é que poderemos falar sobre o perdão real. Se não houver indenização, o perdão real só virá depois que tivermos superado nosso trauma. E, sim, ela terá de fazer isso sozinha, porque ninguém mais pode resolver esse problema para ela. No máximo, você pode usar a ajuda de amigos ou de um psicólogo. Como posso verificar se perdoei sinceramente uma pessoa ou se estou enganando a mim mesmo? Qualquer leitor pode fazer isso agora mesmo. Você precisa se perguntar: o dano causado a mim foi compensado? Se não foi compensado pelo ofensor, eu me compensei? Agora tenho o que perdi? 2. Posso agradecer sincera e honestamente ao ofensor pelas coisas boas que tivemos e desejar-lhe felicidade em sua vida futura. Se ambas as respostas forem sim, então o perdão é real e a situação realmente acabou. Se pelo menos uma das respostas for não, então a situação ainda não acabou para você e o perdão ainda está longe. Outra opção. Eu lhe ofereço um teste psicológico meio brincalhão, e meio sério, que consiste em apenas uma pergunta: qual opção é mais adequada para a sua situação atual? Deus lhe conceda que a pessoa que você ama seja diferente. Deus o livre de ser amado por alguém